Itália. Hoje eu vou falar um pouco sobre bursite, tendinite e a degeneração do manguito rotador do ombro, a famosa tendinose. Então a gente tem que falar um pouquinho sobre a anatomia do ombro, né, os tendões que formam o famoso manguito rotador. Nós temos 4 tendões, basicamente, que saem da escápula e se inserem na cabeça do húmero. O osso do acrômio, que eu vou falar também, vai ter um papel importante ao longo dessa aula. E o primeiro tema, bom, aqui a gente está mostrando um pouco o perfil para ver bem como é que é o tendão, a famosa bursa, que é esse amarelo aqui, o músculo que a gente palpa, que é o deltoide, ou seja, o tendão do ombro, a gente não consegue palpar, está tudo muito interno, tá? O primeiro tema, então, é a bursite, que então é a inflamação desse tecido, que provavelmente seja a causa mais comum, mais famosa de dor no ombro, tá? Muitas vezes a dor ela não é manifestada no ombro, mas sim em pontos diferentes do braço, tá? E ela é muito limitante, o paciente chega e não consegue mexer o ombro, e ela pode ser causada por diversos fatores, que a gente vai conversar mais adiante, tá? Mais relacionada com movimentos repetitivos, e alguns pacientes com dor crônica ou uma bursite já espessa, ela é causa dos famosos estalidos do ombro. Então, como eu falei, as causas, movimentos repetitivos com o braço, geralmente afastados do corpo, carregando peso, quem tem o hábito de deitar se apoiando sobre o cotovelo, jogando o peso do corpo, ou mesmo deitando numa posição também pode ser uma causa de bursite. Outra possível causa seria o atrito da bursa contra o acrômio, em caso de acrômio mais com osteófitos ou os famosos esporões, né? E a bursite pode surgir depois de uma tendinite ou depois de uma ruptura de tendão. Para fazer diagnóstico, a gente tem que coletar uma boa história, tentar investigar uma possível causa. O exame físico a gente consegue, depois eu vou passar uma sutilidade ali que diferencia bursite e tendinite. Fazer um raio-x, porque é importante o diagnóstico diferencial com tendinite calcária, uma calcificação, artrose, tá? Tumor também, né? E por fim, ecografia e ressonância. Aqui a gente tem uma imagem da ressonância e aqui essa camada branca acima do tendão é a bursite, é a bursa distendida. Ela aparece bem branca na ressonância. Tratamento, então, bastante gelo local, de preferência com as bolsas térmicas, repouso da atividade que provocou a bursite, anti-inflamatório, analgésicos, muitas vezes infiltração na bursa direto, é um procedimento médico bastante corriqueiro, evitar os fatores agravantes e a fisioterapia, que eu vou falar mais adiante também. Vamos agora para a tendinite. A tendinite é um quadro muito parecido, daí é uma inflamação do tendão e não da bursa. Também causada por movimentos repetitivos, com os braços afastados do corpo, não necessariamente os braços muito elevados. Às vezes, quem trabalha com o braço aqui já pode ter uma tendinite. O tendão mais acometido é o supraespinhal, é o tendão superior, e também provoca uma dor irradiada em pontos diferentes do braço. Os pacientes que têm um acrômio mais lateralizado, com os osteófitos ou os biquinhos, também podem estar sujeitos à síndrome do impacto. A síndrome do impacto, atualmente, a gente sabe que não é a causa mais comum de tendinite nem de bursite, mas ainda é um dos fatores que podem provocar. O diagnóstico é a mesma coisa, história, radiografia para descartar outras patologias, um bom exame físico e a ecografia e a ressonância. Tratamento, novamente, gelo, repouso, anti-inflamatório, analgésico, fisioterapia bastante importante e evitar os movimentos repetitivos que provocaram a dor. Dependendo do caso, né, uma tendinite pode durar de 1 a 10, 12 semanas, dependendo da literatura onde a gente for trabalhar. Aqui uma curiosidade, né? Bursite e tendinite, como é que a gente diferencia? No exame físico tem uma característica que eu gosto de examinar e já ter uma ideia. Quando a gente pega o ombro do paciente, o paciente não faz movimento e a gente consegue levantar sem ter dor, provavelmente seja uma tendinite. A tendinite ela, provoca dor quando o paciente tenta erguer o braço. A bursite, ela tem dor para tudo.
o paciente não consegue erguer e quando a gente movimenta também provoca dor. Então essa é uma característica sutil, aí, uma diferença no exame físico. E se a tendinite não for curada, tá? Ela pode evoluir para a famosa tendinose, que é a degeneração do tendão. Depois dessas dor, geralmente uma dor com mais de 3 meses, a gente já tem que aventar a possibilidade da tendinopatia. Mesmo o paciente que tem uma tendinose, uma dorzinha latente, fraca, pode ter períodos inflamatórios de agudização, que ele pode apresentar uma bursite nesse período, né? E, nesses casos até alivia com anti-inflamatório, mas o anti-inflamatório não vai curar a tendinopatia crônica. O tendão ele já começa a apresentar características diferentes, ele deixa de ser um tendão linear, homogêneo, ele já fica com padrões diferentes, mais inchado, mais grosso. É uma doença mais característica acima dos 45 anos, ou antes disso em trabalhadores braçais, que fazem muita força com os braços afastados do corpo. Diagnóstico, então, ecografia e raio-x. Aqui na ressonância a gente consegue ver o tendão, ele não está linear, ele tem características heterogêneas, ele tem uma alteração na inserção dele, tem a bursite junto, para vocês verem que pode ter bursite e tendinite junto. Tá? Tratamento, vamos lá, gelo, principalmente para a fase aguda, analgésico para tirar dor, o anti-inflamatório e a infiltração somente para quando tiver uma bursite intensa. O anti-inflamatório não vai resolver a tendinose. Evitar, assim, os movimentos repetitivos, repouso, fisioterapia, terapia por ondas de choque, também uma terapia interessante para tentar, com o objetivo de, não é nada invasivo, né? Ela vai estimular a vascularização do tendão. Novas perspectivas, né? Tem a infiltração com o hialuronato de sódio, que é um produto que também promete melhorar a qualidade do tendão. Uns adesivos, uns patches que se colocam para pequenas rupturas parciais degenerativas numa cirurgia por artroscopia, que se coloca em cima da lesão com a promessa de promover uma regeneração tecidual. Plasma rico em plaquetas também, uma outra terapia, mas são terapias ainda que carecem de comprovação, são extremamente caras também, então a gente acaba não indicando. E a fisioterapia, né? A gente sempre tem que buscar, quando forem casos refratários, quando o paciente não puder usar anti-inflamatório, principalmente nas doenças mais agudas, ou mesmo quando tiver uma pressa, uma necessidade de uma melhora mais rápida, até em atletas também. A fisioterapia já entra desde o início. O objetivo da fisioterapia, então, redução da dor, manutenção da mobilidade, e isso aqui é muito importante, tá? O paciente manter a amplitude de movimento para evitar uma coisa que é a capsulite adesiva. Às vezes a gente pensa assim, está inflamado, eu não vou mexer, daí aquilo ali vai cronificando, a cápsula desenvolve um processo inflamatório, não se sabe exatamente porquê, e o paciente chega com o ombro travado. E após a melhora da dor e a melhora da mobilidade, aí sim se parte para o reforço da musculatura para obter um equilíbrio muscular, postural, para daí atuar nas forças do manguito e o ombro voltar a funcionar, não apenas o tendão acometido, mas os outros trabalharem melhor para poupar o tendão do supraespinhal, que é geralmente o mais acometido. E também fazer a prevenção, né, reabilitar para que isso aí evolua para uma ruptura. A videoartroscopia, a cirurgia, ela é mais indicada para casos em que tenha um esporão, tem aqueles esporões aqui que ficam cutucando o tendão. O paciente que tem aquilo, às vezes, fazer uma cirurgia para raspagem ajuda, ou para rupturas. A tendinose não tem como a gente influenciar na cirurgia. Então, é ou para raspar o osso, ou para reparar uma eventual ruptura. Uma curiosidade, né, que os pacientes perguntam por que me dói à noite. Isso tem a ver com a gravidade. Então, pelas imagens, a gente pode ver que aqui está o ossinho do acrômio e aqui está o osso do húmero. Durante o dia, a gravidade traciona o braço e a gente ganha um espaço onde fica o tendão e a bursa. Por isso que, às vezes, a pessoa caminha, tudo deixa o braço para baixo e não dói nada. Quando deita, o braço faz isso. E aí mantém um contato
do tendão da bursa contra o osso do acrômio. Então, isso explica a dor noturna da tendinite, da bursite. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado.